música. A função da música no culto é preparar o espírito para a adoração. Criar um ambiente de reflexão, santidade, preparando a mente para ouvir a palavra de Deus. A música no culto não deve buscar excitar as emoções do adorador. Em Evangelismo, página 611, diz: a verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional. No livro Música da Igreja, Daniel Planck disse: o cântico de Moisés é uma resposta de adoração pelas qualidades e pelos atos divinos. Para Israel, Deus era o seu cântico e o motivo de louvor. O cântico de adoração baseia-se em quem Deus é e no que Ele faz e fez. Nunca deve ser centrado no homem. A divisão sul-americana publicou um documento que fala a respeito da filosofia adventista do sétimo dia com relação à música. E diz lá: a música não é moral nem espiritualmente neutra. Os hábitos e a cultura não são guias suficientes na escolha da música. Ou seja, não adianta você dizer: não, eu vou tocar um sambinha, mas eu vou pôr Jesus no meio. Ou eu vou tocar um rock e colocar Jesus no meio. Não, porque a música em si, ela não é neutra. Se eu falar agora para vocês Rolling Stones, se eu falar Bach, se eu falar Chitãozinho e Chororó, se eu falar Anitta, nós associamos esses nomes a estilos musicais: rock, clássica, sertaneja, pop, reggaeton, funk, carioca. Esses estilos musicais têm o seu ambiente próprio, com os quais estão associados e são considerados impróprios quando fora do contexto. Uma igreja, um circo, um velório, uma balada. Todos têm o seu próprio sentido, a sua atmosfera, comportamento e característica musical do ambiente. É impróprio ou fora de contexto ouvir uma música de funeral num circo, ou uma música de balada num funeral. É impróprio. Portanto, é impróprio ouvirmos músicas com roupagem sacra, mas de estilo popular, em um culto de adoração. É impróprio. No livro Cristãos em Busca do Êxtase, Vanderlei Dolores diz o seguinte: hoje, grande parte das igrejas protestantes aderiu ao estilo carismático de louvor e culto. O uso de estilos musicais populares na adoração é parte essencial do movimento carismático, com sua ênfase na emotividade festiva e um culto caracterizado pela informalidade. O sermão, o tempo do sermão, ele é suprimido, ou seja, você não tem tempo para falar o que você estudou, em proveito do louvor. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 38, diz o seguinte: Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo que tem a luz diante de si, na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar os conselhos. Se eu conseguir com que vocês saiam daqui hoje e vão ler a respeito disso, eu já estou muito satisfeito. Hoje muitos seguem ignorando as instruções divinas e continuam fundamentando seus conceitos e valores na própria opinião, nos gostos pessoais, nas ideias de pessoas influentes ou nas práticas das maiorias. Mas eu vou citar pastor Ted Wilson, no Adventist World, em setembro de 2011, diz o seguinte: embora tenhamos diferentes culturas,
na Igreja Adventista e perspectivas em relação à música, é importante que não permitamos que músicas contemporâneas e não religiosas se infiltrem na igreja, de modo que não vejamos nenhuma diferença entre o que ouvimos no rádio e na igreja. Se você ouvir na igreja uma música que você não consegue diferenciar se essa música é da igreja ou do rádio, Ted Wilson, ainda na pregação na Conferência Geral em 2013, diz o seguinte: resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Se a música soa como pertencendo a um concerto de rock ou uma casa noturna, ela deve permanecer lá, no concerto de rock ou na casa noturna. Qual o papel da liderança da igreja? Ezequiel 44, 23 diz o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ellen White, no Grande Conflito, página 509, diz o seguinte: a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. Hoje, às vezes, a gente tem a impressão que a gente tem que fazer as coisas, sobretudo quando a gente quer buscar o pós-moderno, que a gente deve fazer no estilo, não é? O mais parecido possível com o que eles estão acostumados. Mas eu vou repetir. O Grande Conflito, página 509. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo à igreja. E o último ponto que eu gostaria de tocar. Há tempos, tem entrado nos nossos serviços de culto o uso do aplauso. Em geral, após uma apresentação musical, um aplauso. E quando eu ouço isso, eu sempre me pergunto o seguinte: por que nós não batemos palmas para os diáconos quando recolhem a oferta? Por que nós não batemos palmas para os professores da escola sabatina das crianças? Por que nós não batemos palmas para os que ornamentam a igreja? Por que não para o zelador, que deixa a nave deliciosamente limpa a cada sábado? Eles não estão fazendo o trabalho do Senhor? Não são dignos de serem reconhecidos? Existem 3 bons artigos denominacionais a respeito desse assunto. Um foi escrito por Lee Roy Holmes. O título em inglês é And Now a Round of Applause. Quer dizer, e agora uma rodada de aplausos. Lá ele diz: a origem histórica do aplauso remonta ao teatro, a arena de esportes e o encontro social. A introdução do aplauso no culto sagrado ofende a sensibilidade espiritual dos que têm essa compreensão. Para estes, o aplauso no serviço do culto muda o foco da adoração do vertical para o horizontal. Diz ele ainda: é uma anomalia como tocar um rock, ou um funk, ou um samba em um serviço de comunhão. Seculariza-se o sagrado. As palmas expressam aprovação, gratidão, louvor, e a gratidão pelo entretenimento agradável ou excitante que apresentaram. A razão para a rejeição de palmas no culto é que no culto toda a adoração, toda a honra e toda a glória e louvor deve ser dados exclusivamente a Deus. No livro Música no Tempo do Fim, Leandro Dalla, ele tem uma frase que eu achei muito interessante. Lá diz o seguinte: louvar é agradável, adorar nem sempre. Se há louvor ao humano, não há adoração a Deus.
Em geral, no término de uma música de louvor, tanto de coral de conjunto, com muito ritmo, volume forte, acompanhado de uma banda de instrumentos eletrônicos, com acordes dissonantes, terminando em floreado o crescendo, faz com que a casa caia. As emoções crescem, a congregação aplaude, porque se identificou com o que lhe deu prazer e fez sentir bem. Se a congregação se emocionou, muitos acham que Deus também se emocionou. Mas não. O aplauso só mede o valor do entretenimento. E num culto, Deus não está para ser entretido. Em geral, e a gente nota que músicas com instrumentos acústicos, hinos clássicos, músicas que levam à introspecção e meditação, terminando em um ralentando e pianíssimo, nunca recebem palmas. Existe um trabalho que foi feito, um trabalho acadêmico, que foi feito no Departamento de Filosofia da Universidade Adventista de Klabat, pelo Dr. Max Valham. E é uma revisão teológica. O título do trabalho é Clapping in Seventh-day Adventist Worship. Quer dizer, uma tradução assim é o aplauso no serviço de culto da Igreja Adventista. E lá ele fala 4 razões pelos quais as palmas estão entrando na igreja. Primeira, o aumento do secularismo em nossas igrejas pela adoção do padrão midiático secular de entretenimento nos serviços da igreja. Segundo, a adoção de cultos e estilos evangelísticos das mega churches, igrejas carismáticas e pentecostais, onde normalmente você não tem mais um púlpito, e sim um palco. Terceiro, aculturar a igreja incorporando elementos da tradição local na forma de músicas e teatralização, e conceitos não cristãos de adoração. E, por fim, falta de entendimento do que a Bíblia e o Espírito de profecia dizem a respeito destas coisas. No Velho Testamento, no Novo Testamento, e se você ler Apocalipse 5, quando o maior coral de todos os tempos se reúne em adoração, os 4 seres, ao final de ouvir aquele cântico, ao invés de baterem palmas, eles falam amém. O amém foi usado no serviço do velho culto, no culto do Velho Testamento, no Novo Testamento, e também será na Nova Terra. O amém confirma a mensagem. O aplauso homenageia o artista. As palmas na Igreja Adventista não foram introduzidas como resultado de uma pesquisa com oração na Bíblia e no Espírito de Profecia. Veio como tantas outras coisas têm vindo, pelo desejo de moldar-se segundo outras igrejas. Charles Spurgeon diz uma certa vez: a maior mentira inventada pelo demônio é a de que as igrejas podem salvar almas com entretenimento. Que o Espírito Santo nos dê discernimento, que nós sejamos bereanos em nossa atitude de cristãos, que nós busquemos adquirir conhecimento primário e que nos conscientizemos do espírito de reverência, reconhecimento e adoração que nós devemos ao nosso Deus, Criador e Redentor. Em pouco tempo, o grande Deus que adoramos efetuará o último ato de amor, de misericórdia e de justiça na batalha contra o mal. E nesse dia, em pouco tempo, a batalha será findada. E de acordo com Apocalipse 21, versículo 4, naquele momento, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas.
E então, de uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, e virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, venceu a batalha. Por isso a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, para todos sempre. Amém.